Boa tarde, gente. Finalzinho do dia por aqui. Vai ser 6 horas já. Então, hoje eu vou fazer um vídeo passeando aqui nas minhas plantas e conversando um pouquinho com vocês sobre depressão, sobre sistema nervoso, sobre muitas coisas que eu tive e como eu consegui vencer. Então vamos pro vídeo. Gente, eu me casei aos 14 anos de idade. Eu me enchi de filhos rápido. Tive 4 filhos, graças a Deus, né? Bênção de Deus na minha vida. Mas comecei a ter, com o passar do tempo, eu já morava nessa casa, porque depois que eu morava primeiro num bairro aqui próximo chamado Canto Grande, e depois eu vim morar aqui em Zimbros, em outra casa, depois aqui, onde eu moro hoje. E onde foi dividido em 2 partes. Uma parte ficou para mim, uma parte ficou para ele com o divórcio. Então, depois que a gente estava morando nessa casa aqui, eu já tinha meus 4 filhos, todos grandes, né? Um menor, acho que deveria ter uns 13 anos. Eu comecei a ter crises fortíssimas. Eu me tremia o corpo inteirinho, que eu chegava a balançar toda a cama, uma cama de madeira maciça. E já rápido alguém chamava meu pai. Meu pai era taxista, até hoje ainda tem, né, o táxi, mas não trabalha mais como taxista pela idade, porque ele já tem 81 anos, né? Então, ele me levou ao médico. A minha pressão estava 23 por alguma coisa e eu tenho sempre pressão baixa. E ele me mandou, o médico mandou que eu fizesse tratamento com um remédio chamado Lexotan. Mas eu não queria tomar remédio controlado, era uma tarja preta. Mas ele disse que eu não precisava tomar todos os dias. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito descontraída, muito conversadeira. Sempre gostei, se passava por qualquer pessoa, cumprimentava, brincava com as pessoas. O meu jeito de ser, gente. Então, foi passando o tempo, né? E toda a vida desse jeito, eu sempre que chegava perto, eu tomava esse tal Lexotan. Eu comecei a ter depressão. Fui no médico, fiz tratamento com psiquiatra, psicólogo. E me deram remédios que eu tinha que tomar todos os dias pela manhã. E daí eu pensei, claro, alguns dias eu tomei. Sempre fui uma pessoa que trabalhei muito na igreja. Sempre fui uma pessoa que sempre tive muita fé em Deus. Sempre fui uma pessoa de fazer muita oração. Eu sou católica. Então eu faço oração do Santo Terço todos os dias. Muitas vezes, 2 vezes por dia. E também as minhas orações espontâneas. Um desses dias eu acordei. Peguei o remédio. Aí olhei e disse, nossa, tanta fé que eu tenho em Deus. Para que eu vou ficar dependendo de um remédio? Eu sei que a depressão, gente, não é falta de Deus. Eu sei disso, né? A depressão é uma doença. E é uma doença muito, muito triste.
que acaba com a gente. Daí eu olhei para aquele remédio, para aquela caixa de remédio. Eu disse, eu não vou mais te tomar. Eu não vou ficar dependendo de remédio de depressão. Eu vou vencer sozinha. Não, eu vou vencer com Deus. E eu comecei a parar de tomar o remédio de depressão. E comecei, quando eu ficava ruim, ficava triste, ficava deprimida, eu pegava a minha Bíblia, ia para o meu quarto, fazia as minhas orações, lia a Bíblia, fazia a oração do terço e assim eu fui me libertando da medicação. Com o passar do tempo, né, claro, daí eu já falei para vocês, né, da separação. Depois, em 2011, eu sou professora, né, e eu sempre gostei mais de trabalhar na parte administrativa do que na parte em sala de aula. Não que eu não gosto de criança, não, muito pelo contrário. É que eu gosto mais de organizar. Então, eu gostava muito de trabalhar na parte administrativa. Tipo como diretora, como coordenadora pedagógica, né? Então, eu trabalhei na parte da educação, eu trabalhei em tudo, menos de merendeira e secretária de educação. Do resto, eu trabalhei em tudo. Trabalhei como monitora, trabalhei como diretora pedagógica, trabalhei como professora em sala de aula, trabalhei como coordenadora pedagógica, trabalhei como secretária escolar. Então, a partir de 2011 eu comecei a sentir fortes dores. Na época eu estava trabalhando como coordenadora pedagógica da educação infantil. Então eu cuidava de todos os CMIs, né? Uns falam que é creche, mas na época era junto com as crianças do pré, né? Era crianças de 6 meses a 5 anos, 6 anos, né? Que eram os CMIs antes. Então, eu comecei a sentir dores. Começou primeiro no meu ombro direito, uma tendinite fortíssima que eu tinha. Usava muito tipóia, ia muito trabalhar com tipóia na mão direita, usava o computador com a mão esquerda. Depois foi se aparecendo mais problemas e mais problemas e mais problemas. Descobri, acho que em 2013, 2014, por aí, problema na minha coluna inteira. Procurei o médico, fui junto com a minha filha, eu acho, primeira vez, no retorno, fui junto com o meu companheiro. O médico falou para mim que já levei a ressonância. A senhora tem problema na coluna inteira. Mas o que está pior é na parte da coluna lombar. Porque a senhora tem 3 hérnias de disco na lombar e uma delas está afetando a medula. Conforme ela vai crescendo, vai prejudicando ainda mais a sua medula. Falou que eu precisava operar o mais rápido possível para que essa hérnia não viesse a estourar a medula.
operei, ó, aí, doutor, eu não tenho condições de fazer cirurgia particular. Na época, seria 30 e poucos mil a minha cirurgia. E, então ele deu uma carta, eu trouxe para a Secretaria de Saúde aqui de Bombinhas. E, claro, entrei na lista do SUS, né? Chegou a pandemia do Covid e parou tudo. Eu era a segunda da lista. Depois, com as dores, comecei de novo com essa coisa de depressão. Comecei de novo a me sentir mal. Me senti a pior pessoa do mundo. Mas o médico me encaminhou de novo, psicólogo, psiquiatra. Fui no psiquiatra. Ele fez o exame. Disse que a gente tem uma peça na cabeça que o nome é lítio. E o meu lítio estava muito baixo. Que o meu problema, eu teria que tomar o remédio para o lítio o resto da minha vida, porque o lítio é a peça que dá alegria e que dá a tristeza na gente. Eu comecei a tomar, depois também parei. Não sou muito de medicamento, gente. Então, foi passando o tempo. 2022, eu fiz a minha primeira cirurgia da coluna lombar, onde foi colocado 8 parafusos. Eu fui para UTI, eu tomei sangue. Quando eu ganhei alta, me levaram de cadeira de roda até lá embaixo. Eu estava com a minha filha mais nova me acompanhando no quarto. E a minha filha mais velha ia me buscar para trazer para casa. Minha filha trabalhava como gerente de um mercado atacadista. E no momento que eu desci da cadeira de roda, eu já comecei a sentir fortes dores na perna. Nas duas pernas. Muita dor, gente. Dor que, assim, ó, é inexplicável as dores que eu sentia na minha perna. Eu tinha 74 quilos. Eu não era gorda, era 74 quilos bem espalhado no corpo, sabe? Pela altura que eu tinha e tudo, então não era 74 quilos de pessoa gorda. Foi passando, usei muito tempo muleta, cheguei a ter continência urinária, voltei a trabalhar daquele jeito como eu estava, porque eu já não aguentava mais, tá implorando o INSS, muitas vezes eles veem a situação da gente e ainda mesmo assim negar. Então, depois que eu fiz essa primeira cirurgia, eu fiquei num estado lastimável. Eu fiquei num estado que não dava de dizer que era eu. Eu própria me olhava no espelho e eu própria me assustava comigo mesma. Eu cheguei com 54 quilos. E depois fiquei imaginando, meu Deus, por que tanta dor? Por que eu tô assim? Eu já fiz a cirurgia na coluna. Eu sabia que eu tinha problema no quadril. Olha só, em formato de oração, toda levantadinha. Tô cortando até o assunto. Olha a outra também, formato de oração, coisa linda. E aquela também,
todas ficam, gente. Todas as marantas ficam. Então, as dores que eu tinha eram terrível. Meu companheiro foi Mandirituba, aonde mora o irmão dele com a cunhada. Trouxe para cá na minha primeira cirurgia. E para ficar comigo, para cuidar de mim, né? Porque ele trabalhava. E eu cada vez pior, cada vez pior. Foi um dia muito ruim. Acho que foi uma terça-feira, se eu não me engano. Meu companheiro me levou para a UPA. Na UPA fizeram o exame de sangue, deram o mesmo medicamento que eu tinha. Então daí eu comecei, gente, eu vim sentar um pouco porque eu estava cansado de andar. Eu comecei a pesquisar por que eu estava assim. Fui no nosso médico do posto de saúde aqui, que é ótimo, o Dr. Wagner. E eu falei, doutor, ele disse, nossa, como tu tá? Tu fez cirurgia e não estás bem? Eu disse, doutor, eu não aguento mais. Eu disse, eu tenho que saber por que dessas dores. Gente, nessas alturas do campeonato, da minha cintura para baixo, tudo doía. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar em pé muito tempo, eu não conseguia ficar deitado direito. Eu tinha que ter posição para tudo. Chegou a afundar o sofá, o outro sofá que eu tinha, chegou a afundar um lado, porque era só o lado que eu sentava e eu sempre ficava sentado do lado. Porque as minhas nádegas doía muito. Olha, da cintura para baixo tudo me doía muito. Então, eu fui fazer a segunda cirurgia. Porque daí eu pesquisei. Fiz tomografia do quadril. O Dr. Wagner falou para mim, Mary, teu quadril, tu já sabe que tu tem que colocar prótese, que tens problema nos dois quadril. Mas essas dores que tu tá sentindo não tem nada a ver com o teu quadril. Eu disse, meu Deus, o que será? Pedi para ele uma ressonância da coluna lombar, onde eu operei. Fiz a ressonância da coluna lombar. E a gente, claro, a gente não é médico, mas a gente também não é burro, né? Eu peguei, olhei a ressonância, aí vi que tinha peças soltas, que tinha perdido cartilagem, e pedia que comparasse com uma tomografia. Aí eu disse, tá na hora de eu procurar o Dr. Tiago Casas, que é um cirurgião ortopedista ótimo, de renome, né? Que foi o que eu fui quando eu fiz a primeira ressonância na coluna, né? Então eu fui no Dr. Tiago Casas e ele falou para mim, Mary, as tuas peças da coluna estão todas soltas, mas eu quero que tu faça uma tomografia para me ter certeza. Fiz a tomografia, levei para ele. Ele disse, realmente é o que eu pensava. Estás com uma peça solta atrás da tua coluna, ou seja, na tua frente. E esta peça é o que está te fazendo sentir tanta dor. Gente, eu não vivia mais. Medicamento nenhum me fazia efeito. Medicamento nenhum me tirava a dor, como hoje em dia também não tira. Eles tentaram de tudo. Até o cannabis eu tomei. Então, eu levei a tomografia, o Dr. Tiago, e ele já sabia que eu era pobre, que eu não tinha condição de pagar uma cirurgia. E ele me falou assim, procura o médico que te operou e leva essa ressonância.
não consulta com as pessoas que eles deixam lá para consultar quando é retorno com esse tal médico, esse tal ortopedista. Tu pede que tu quer consultar com o próprio médico, porque eu não vou estar expondo o nome aqui. Eu fui, consegui marcar. É quando eu entrei na sala, nos braços do meu companheiro, gente, porque eu não conseguia nem andar direito. Ele não olhou o laudo, não olhou a imagem, quer dizer, ele olhou só o laudo. E ele disse: tu não tem peça nenhuma solta. E tu perdeu toda a cartilagem. As tuas peças estão como se estivessem no isopor. Vai ter que operar de novo. Eu pensei, bem, provavelmente ele já vai mandar direto, né, para mim ir marcar a cirurgia, né? Ele não vai fazer eu estar esperando de novo. E eu sofrendo, gente, sofrendo e magra. Olha, gente, eu olhava para mim e olhava a minha mãe, eu estava mais velha que a minha mãe. De tanto que eu perdi 20 quilos, né? Então, eu vim para casa. Aí ele falou pro médico que estava do lado: faz os papéis aí para ela. E ele ficou branco a hora que ele viu a minha ressonância. Ficou branco. Aí o médico deu o papel, tá, o que eu faço com isso? Ele se leve na Secretaria de Saúde da sua cidade. Eu disse, pronto. Lista de espera do SUS. Numa situação que eu tô, eu morro e, né? Muito bem. Eu estava em 33 na lista de espera do SUS. Conversando com uma amiga minha que eu tenho, que trabalha lá na Secretaria de Saúde, ela falou para mim, médico, 33 a nível de Bombinhas. Imagina a nível de Santa Catarina. Verdade. Aí eu disse, gente, eu não aguento mais. Aí começamos e conversa daqui, conversa dali, conversa acolá. Vamos fazer umas promoções, vamos fazer vaquinha online, vamos fazer. Eu comecei a botar minha cara nas redes sociais, pedir ajuda. E graças ao bom Deus, quer dizer, eu pedi para a secretária do Dr. Tiago o total para minha cirurgia, R$ 74.000. Só 40 e poucos mil reais eu tenho de peça dentro de mim. Nós começamos, fizemos jantar, não, eu mesmo não fiz nada, né? Porque eu mal até para ir agradecer era difícil de eu ir. Foi feito bingo, foi feito pedágio. Se eu for falar para vocês, eu não sei quantas pessoas me ajudaram. Para ir essa galinha com polenta que foi o jantar, a gente ganhou tudo, tudo. Pro bingo a gente ganhou tudo. Rifa, as pessoas davam leitão para fazer rifa. As pessoas davam prêmios para fazer rifa. Fora as pessoas que mandavam em Pix para mim o dinheiro para me ajudar nessa cirurgia. E eu pedindo a Deus que ajudasse, porque eu não poderia parcelar um valor muito alto que eu não tinha condição de pagar. E até que, olha, Deus me fez um grande milagre. Eu consegui arrecadar, na época, acho que 65 ou 64 mil e pouco, alguma coisa assim. 5.000 e poucos reais no cartão do meu pai. Eu fiz a cirurgia, não senti nada. O médico falou para minha filha, que estava de acompanhante comigo, tenha paciência com ela, ela vai sentir muita dor,
A cirurgia dela foi pela frente, a gente teve que mexer em muito órgão dela. E a peça que estava solta estava muito enterrada entre o nervo e a medula. Muito enterrada. Então tenha paciência, que quando ela acordar, ela pode acordar com muita dor. Gente, graças a Deus eu não acordei com muita dor. Era como se eu tivesse feito uma cesariana. Porque de cesariana eu entendo, porque eu já tenho 4 cesarianas. E só o problema que eu tive é que eu não sentia a minha perna direita, minha perna esquerda. Eu sentia, mas eu sentia ela dormente. Então eu saí do hospital, vim para casa, sempre indo. Eu não precisei tirar ponto, porque os pontos são por dentro, sei lá como é que se sai sozinho. Minha cirurgia pegou do lado do umbigo e pegou na cesariana do meu último filho. Que é um corte bem grande, que foi assim comprido, né, na barriga, porque como eu já tinha 3 assim, a parede não ia aguentar mais uma no mesmo lugar. Eu fiz essa cirurgia. Antes mesmo de eu fazer essa cirurgia, como eu disse para vocês, eu sentia dores em todos os lugares, até mesmo na parte pélvica, tá? Eu já não me sentia mais mulher, na questão de homem, né? Aí fiz a cirurgia, sempre na esperança, agora eu vou voltar a vou ficar boa, vou voltar a trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, gente, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de cuidar da minha casa, eu gosto de trabalhar fora, eu sinto falta, sabe? Indo a conversa. Eu fiquei com a perna esquerda com problema, porque para o médico tirar essa peça que estava enterrada entre o meu nervo e a medula, eles mexeram bastante nos nervos para tirar essas peças sem danificar a medula, porque senão poderia me colocar numa cadeira de roda. Eu fiquei com a parte pélvica totalmente trancada. Eu sinto muitas dores aonde tem as minhas peças na lombar. E o pior, os 2 médicos, tanto o médico que eu operei, quanto o médico que me acompanha aqui do postinho nosso, falou a mesma coisa. O que a gente tinha que fazer por ti, a gente já fez. Agora o que a gente pode estar te ajudando é de dar carta para o INSS, porque tu já era para ter se aposentado. Eles já eram para ter te aposentado, porque tu não tem mais condição. O último remédio que eu tomei, gente, foi a morfina mais forte que existe. Os 2 primeiros dias amenizaram a minha dor, mas não tiraram a minha dor. Então eu sou uma pessoa que eu durmo e acordo com dor. Tem dias que eu até tenho condição, eu coloco a cinta, me aperto aqui, faço uma coisinha ou outra, mas quando chega depois que tira a cinta, aguenta Mary. É muita dor. Então eles mesmos me dizem, né? Mary, não sei como que a senhora, né, eles falam, que a senhora levanta da cama. Porque a senhora tem muito problema de articulação. E além de tudo, agora essas dores aí por causa da cirurgia. Eu disse, da primeira cirurgia mal feita, né? Só que, claro, o médico nenhum quer condenar o outro, né? Ele só deu um sorrisinho amarelo. Então nós não temos mais nada que fazer por ti. Um médico daqui de Bombinhas
falou que o remédio que tu estás tomando é a morfina mais forte que existe. E se ela não está te fazendo efeito, eu não vou te dar mais, porque se tu tomar 2 ou 3 caixas dessa medicação, tu vais ficar dependente químico desse remédio, que é uma droga. E depois tu não vais conseguir desmamar dela nunca, tu vais ter que tomar o resto da tua vida. Então eu não vou renovar a receita. Se tivesse tirando a tua dor, eu até renovaria, mas não tá. Então eu parei de tomar remédio de dor, gente. Eu tomo é um tipo de um chá que a minha tia faz, que é com a baleeira, aroeira, não sei como é que é. Sei que eles fazem com um tipo de um álcool aí, que diz que é bom para as articulações. É isso que eu tomo. E não tomo mais remédio nenhum. O meu organismo, ele é do tipo assim, ó. Eu comecei a tomar o remédio, ele acostumou com o remédio, acabou. Não faz mais efeito. Tudo que é remédio de dor que vocês possam imaginar, eu já tomei. Tudo. Adesivo de morfina, pregabalina. Meu Deus, não sei nem o nome de tantos que eu já tomei. Então, hoje, gente, eu já tive... De vez em quando eu fico depressiva. Tive crise de ansiedade. Mas... eu vou dizer assim, me deram até um remédio para tomar. Eu não estou tomando, tomei umas 2 ou 3 vezes só. Estou fazendo terapia com a Sirene Barros, que tem canal aqui no YouTube também. É uma terapeuta ótima. Eu faço terapia, ela é de Campina Grande e eu sou de Bombinha, em Santa Catarina. E a gente faz por ligação de vídeo. Está me ajudando bastante. Está me ajudando a voltar a sorrir. Nunca mais eu me peguei a cantar. E ontem eu estava cantarolando. E eu pensei, ué, o que deu em mim? Então eu digo para os médicos que eu levanto da cama com e por Jesus, Ele que me dá essa força todos os dias. E essa é uma pura verdade, gente. A gente tem que ter fé sempre, né? E o que é impossível para os médicos é possível para Deus. Eu tenho as minhas limitações, eu não posso caminhar muito. Se eu vou até a casa da minha mãe, que é uns 300 metros daqui, quando eu volto, eu tenho dificuldade para voltar. Eu já tenho que vir beirando o muro para poder vir me segurando. Tenho vontade de fazer vídeos para vocês na praia, tenho vontade, mas não tenho condições. Então, assim, é só um pouco de coisa assim para explicar para vocês, né? Que às vezes as pessoas podem olhar, mas ela tá de muleta, mas... gente, eu não ando sem bengala, tá? Só aqui dentro da minha casa, que como a minha casa é pequenininha, então qualquer coisa que eu vejo que tá fraquejando, eu me seguro. Depois que eu operei, eu já caí 4 vezes. E agora eu tô com uma cirurgia no joelho, que eu tô com os 2 joelhos todos estourados. Já tô com a cirurgia no joelho já na lista do SUS. Então é isso, gente. Tive tempo deprimido. Tive vontade de morrer. Pensei muito. Cheguei a dizer para meus filhos que se eu não tivesse meu pai e minha mãe vivos, eu já teria tirado a minha vida, porque eu não aguentava mais viver com dor. E hoje a Silene Barros está me ajudando muito nessa questão. Eu tenho que aprender a viver com dor até quando Deus quiser. Então, gente, é isso. O vídeo já vai ficar muito grande, né? Então eu peço a cada um de vocês, né, sem importar qual religião,
né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Que sempre lembre de me colocar em oração. Hoje eu estou com 62 quilos. As minhas roupas eu não uso mais. As roupas que eu uso são roupas que eram das minhas filhas quando elas usavam a roupa pé. Se eu coloco uma bermuda minha, dá de tirar ela fechada. Coloco uma bermuda jeans, dá de tirar ela fechada. Então eu uso roupas da minha filha. Então eu peço para vocês assim, ó, que rezem, orem e sempre me coloquem em suas orações. Porque eu tenho fé que um dia tudo isso vai passar. Eu já falei para minha mãe que eu podia ficar toda torta, eu só não queria sentir dor. Como eu sinto. Eu durmo e acordo sentindo dor. E as plantas me ajudaram muito. Também. As plantas é que não me deixaram cair totalmente em depressão. Por isso que eu digo que a planta também é uma terapia. Eu sempre fui de ter plantas, mas nunca do jeito que eu tenho, como tenho hoje. Pelo meu espaço ser pequeno, como vocês veem no vídeo. Mas é isso aí, gente. É um desabafo. É um pouco da história da minha vida. Né? Não tenho depressão. Não boto na minha cabeça que eu tenho depressão. Não coloco isso na cabeça. Eu coloco Deus na frente de tudo. E nas minhas orações eu falo, Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Porque a minha vida não é minha, é dele. Ele que me deu. É emprestada. Ele tira a hora que ele quer. Então é isso aí, povo. Um grande beijo. Que Deus abençoe todos vocês. E continue aí ajudando aí o canal da Mary a crescer. Quem cair de paraquedas, se inscreva, curta, compartilhe. Ative o sininho de notificação. E quem já está inscrito, assista o vídeo até o final. Compartilhe com alguém. Isso é um testemunho da minha vida, né? Que eu estou dando para vocês. Então, eu sou Mary. Eu moro em Bombinhas, Santa Catarina. Talvez muitos de vocês não conhecem, né? Mas é um pedacinho do paraíso no mapa do Brasil. Um beijão forte e fiquem todos com Deus.